Pronto. Bom dia a todos, a paz de Cristo, amém? Amém. Glória a Deus, porque você não teve medo do frio, saiu da cama, estava escuro para chegar aqui, tem que estar escuro. Aí chegou até aqui, glória a Deus. Queria que você ficasse de pé e dissesse assim, bem alto, para os céus ouvirem. Este é o dia que o Senhor me deu, eu me alegro e regozijo nele. Amém. Amados, você está somente, hoje é 27, 7 dias só no inverno. Ainda faltam mais 2 meses e mais, não, 63 dias ainda de inverno, amém? Até chegar a primavera. Então você precisa ainda aproveitar esse frio gostoso, que vai chegar aquela primavera, tudo florido. Mas tudo que Deus dá é bom, amém? Amados, todas as estações que Deus permite na natureza e as estações da nossa vida, elas são estações que nós não estamos sozinhos, né, amada? Estava falando com ela ali. A gente passa por ciclos, por situações difíceis, mas todas as estações, seja o inverno da nossa vida, o frio, a vontade de ficar dentro de casa, a vontade de às vezes não sair, o Senhor está com você, amém? Amém. O Senhor está comigo. Nós vamos começar essa consagração orando a Jesus. Se você puder se ajoelhar, pode vir para cá, quem quiser se ajoelhar, não precisa se ajoelhar na pedra não. Pode vir aqui para esse pedaço. Nós vamos orar, vamos nos render à gloriosa presença do Senhor, amém? Amém? Amados, quando você chegou aqui, sabe quem já estava te esperando? Não era o irmão Paulo, não era esse, cara. Jesus Cristo estava aqui. Verdade. Ele já está neste lugar. Este lugar é a casa de oração, é um lugar que consagramos ao Senhor. Então Ele já estava aqui te esperando, amém, Carla, né? Glória a Deus, te esperando. E nós vamos declarar sobre as nossas vidas. Maiara, vem cá orar. Vem cá declarar sobre nós, agradecer pela noite, o renovo, por esse inverno. Agradeça a Deus, amado, porque você tem um casaco, porque você tem uma manta, porque você tem um lugar de dormir, um abrigo. Ore por aqueles que não têm. Fiquei essa noite pensando no frio, fiquei pensando no hospital. Todas as vezes que faz frio, eu me lembro do tempo. Tem um chuveiro quente. Fico pensando no hospital, daquele frio do CTI. Que coisa triste. Mas Deus também está lá cuidando dessas pessoas. Então vamos agradecer e vamos entregar essa manhã ao Senhor. Amém. Papai, nós te rendemos graças essa manhã, rendemos glória, dizemos que só Tu és santo, só Tu és digno, Senhor, de toda adoração, de toda rendição, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, limpa o nosso coração, a nossa mente, tira de nós tudo aquilo que não veio do Senhor, tira de nós todas as preocupações externas, tudo aquilo que tenta nos distrair, tirar a nossa mente de Ti, Senhor, o nosso coração de Ti, no nome de Jesus, Pai. Que nessa manhã nós possamos estar focados aqui no Senhor, em Te ouvir, em Te buscar, em Te adorar. Senhor, eu profetizo que essa manhã será uma manhã de direcionamento, de resposta, de cura, de libertação, no nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que chegou aqui, por cada pessoa que está conectada, por cada pessoa que vai chegar. Senhor, traz os seus na tua santa paz, no nome de Jesus. Dá livramento para aquelas que estão no caminho, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir que nessa manhã nós possamos verdadeiramente nos consagrar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que a nossa oração seja ouvida, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha se manifestar aqui nesse lugar com a Tua presença, com a Tua glória. Senhor, eu profetizo céus abertos nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo, Pai, que a Tua presença vai fazer diferença em nossa vida hoje. Não será somente mais um culto, mais uma consagração que a gente vai entrar e sair da mesma forma. Mas, Pai, eu te peço por transformação de vida, transformação de mente, no nome de Jesus. Pai, toca as nossas mentes no nome de Jesus. E que quando a gente sair daqui, a gente vai resplandecer a Tua luz, a Tua presença, Pai, no nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, recebe a nossa adoração. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados. Oh, glória. E
vamos adorar aquele que é digno. Eu sei que você está vivendo alguns desertos na tua vida. Eu sei que você está vivendo algumas lutas. Mas nesse momento, é o momento de você declarar a gloriosa presença de Jesus na tua vida, amém? O cuidado dele, o amor dele. E ontem eu estava descendo o morro assim de carro, né? Ai, meu pai, o viaduto ali da rodoviária, João Musto. Quando eu desci, o Senhor falou comigo assim, eu olhei para o céu, o Senhor falou comigo assim, você está com os pés na terra, mas o teu coração está no céu. E ele falou, você precisa olhar para as coisas do céu. Até eu cheguei em casa, e como eu falei segunda da noite, quando eu encontrei com ele, ele falou, ai, o meu pé está na terra, mas eu também quero ter o meu pé meu coração no céu, minha mente no céu. Eu falei, quando a gente tem a mente do céu, amados, a gente começa a contemplar coisas que só o céu tem. Você pode dar uma glória a Deus? A gente sai, desfoca da terra, das coisas que estão aí acontecendo, né? Balão caindo, a menina que morreu lá na Indonésia, tantas coisas que a gente fica assim, triste. Mas o céu tem coisas tremendas para nós, amém? O céu tem paz, tem alegria. Os céus é o lugar para onde você vai. Então quem está lá? Jesus, o Pai Todo-Poderoso. Então hoje nós vamos começar já essa oração, já buscando o céu, agradecendo a Ele, adorando a Ele, que é digno de toda a honra, porque Ele vai te levar para o céu. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Essa canção fala sobre a fidelidade de Deus. Eu amo essa canção, ela é antiga, mas ela declara como Deus é fiel nas suas vidas em todo o tempo. O que Ele tem nos feito, o que Ele fez o que Ele vai fazer ainda. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade e bondade, Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Deus. Tu és fiel, Senhor, todo o tempo. Glória a Deus, glória a Deus. Louvamos, Senhor. Entrega esta manhã essa oferta a Ele, querida, que é o seu coração. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar,
a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor. Sei que tu és fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Glória a Deus. Fiel a mim. Fiel a tua noiva, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado a Deus pela tua fidelidade e bondade, Jesus. Se estamos de pé, Senhor, é porque tu estás, Senhor Deus, cuidando de nós, com toda a fidelidade que tu tens, Senhor. Nos leva agora ao lugar, Pai, mais secreto, que é o teu coração. Nos leva além nesta manhã, Senhor, a tua presença. Nos leva, Pai. Aleluia. Aleluia. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda imaginar, é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso.
Senhor. Declarando isso ao Senhor. E flor de nós rios de água viva, Senhor. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Havia uma barreira mesmo. Havia uma separação entre nós. Nos leva além desta manhã, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor Deus, por essas canções. Amém, Senhor. Nos leva além, Pai, do teu coração. Nos leva, Jesus, eu preciso. Nos leva além das tuas vontades. Senhor, tira de nós todos os excessos, Senhor, dessa terra, Senhor. Nos leva às profundas águas contigo, Jesus. Ainda que passamos pelos desertos, Senhor. Porque estar nessa terra é um deserto, mas ainda assim, Senhor, Tu está conosco, Pai. Amém. Nos atrai com cordas de amor nesta manhã, Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Meu Deus. Nos ajuda. Nos leva, Pai, neste lugar, Senhor. Aleluia. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, mirando nos teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu. Concorda-te, Põe no meio da tempestade.
fidelidade não acabou. Nunca acaba, Senhor. Essa renova cada manhã em nossas vidas. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Profunda é a profundidade das riquezas. Da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou graça e verdade, pra me mostrar quem eu tenho paz. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí. E nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Foi no meio da tempestade que não há ruim. Pra me dizer no fim, aleluia. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Foi no meio da tempestade que não há ruim. Pra me dizer no fim, que a tua fidelidade não acabou. Aleluia, Jesus. Ela nunca acaba, Senhor. A tua fidelidade e bondade se renova a cada manhã. Adora Ele, queridos. Aleluia. Amém. Pode sentar. Bom dia, Pai do Senhor. Cumprimento o Pai do seu lado. Dê um abraço, dê um cheiro. Bom dia. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer um momento intercessório, mas eu sempre deixo uma reflexão, né? Bem rápida, porque hoje nós temos a ceia. Na semana passada eu peguei a influenza, acho que foi influenza ou foi a dengue, não tenho certeza, não consegui fazer exame. Mas o fato é que eu fiquei muito mal como eu não fiquei em 34 anos, eu nunca fiquei tão mal na minha vida como eu fiquei dessa vez. Mal a ponto de não conseguir abrir os olhos, eu não conseguia abrir o olho, porque doía, né? Doía aqui essa parte, todo o meu corpo doía. E eu fiquei 4 dias ali sem fazer o devocional. De manhã a gente tem o costume, né, de orar, de ler o devocional. E eu fiquei 4 dias sem fazer o devocional. E ali, coisas do meu... Eu tive que desmarcar todas as agendas, os compromissos, não consegui vir na Casa Rosa. Fiquei sem me alimentar porque eu não tinha fome. Tomar banho era uma dificuldade, porque quando eu virava o corpo, parece que os meus ossos estavam quebrando. Foi muito ruim. Eu não sei se alguém pegou essa gripe aqui, mas eu profetizo que ninguém vai pegar, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer com essa reflexão? Que por causa de um vírus toda a minha vida mudou de uma hora para outra. E às vezes a nossa vida é assim, de uma hora para outra tudo muda. Eu tive que desfazer meus planos, tive que desmarcar a agenda, tive que desmarcar os compromissos com os pacientes. E ali eu via amanhecer e anoitecer eu na mesma posição, na posição fetal assim de lado. O meu esposo falou assim: Priscila, você está muito mal mesmo, tipo, eu não tô nem te reconhecendo. E eu não estava me reconhecendo porque o meu corpo não estava reagindo ao meu pensamento, ao meu cérebro, né? Eu pensava, eu tenho que levantar, tenho que tomar banho, tenho que comer. Mas o meu corpo, ele não respeitava. E ali, quando eu fui melhorando, que eu consegui levantar, tomar um banho e arrumar a casa ali, a cama, o Espírito Santo começou a palestrar no meu coração. O Senhor falou comigo assim: às vezes eu preciso mexer na vida das pessoas para que elas possam ser gratas àquilo que eu faço.
que eu quero dizer com isso? Quando você acordou hoje, você agradeceu porque você abriu o olho? Quando você acordou hoje, você já agradeceu porque você conseguiu levantar da cama? Não sei se você tomou banho nesse frio. Tomou? Eu não sei se você conseguiu tomar banho. Aleluia! Aleluia! Vocês estão conseguindo compreender? Então, o clamor que nós vamos levantar agora, a intercessão que nós vamos levantar agora, não vai ser pedindo nada. Vai ser agradecendo. Pelas coisas mais simples, irmão. Eu fico emocionada quando ele, porque isso marcou muito. Porque eu queria fazer meu devocional e eu não conseguia abrir o olho. E eu com o olho fechado pensava, Senhor, recebe o que eu não posso te dar hoje. Nós precisamos ter reserva espiritual. Nós precisamos ter uma reserva espiritual. Para que o dia que a nossa boca não conseguir proferir uma oração, a nossa alma, o nosso espírito, ele possa falar diretamente com o Espírito de Deus, irmão. Aleluia! Eu fiquei pensando, meu Deus, a pastora Denise passou por 7 cirurgias, 6, não sei quantas. Eu não estou conseguindo sobreviver a um vírus. Irmão, às vezes o que o outro passa, você fica julgando. Você não faz ideia se você passa, se você suportaria. Eu falei, eu não aguentaria o que ela passou, não. Essa gripe eu já tô... Imagina, 7 cirurgias no hospital. E ali eu fui pra UPA, não consegui atendimento. Gente, muita gente doente. Eu fiquei olhando, parecia que eu tava numa guerra. Eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? Sentei no chão porque eu não conseguia ficar em pé. Tentei num particular, R$700 numa consulta. Eu ia ter que ficar internada, porque no estado que eu estava, eu ia ter que ficar internada. Lá no Prontonil. Aí ia fazer exame de sangue, ia botar o soro, né? Aí ia ser mais não sei quanto. Enfim, através da alimentação, através da oração, através do suco, meu esposo fez o suco, fez ali uma cancha. Irmão, então em nome de Jesus, vamos parar de reclamar? Vamos fazer esse compromisso nessa manhã? Falo de mim mesmo. Vamos parar de olhar porque a gente não tem. Hoje é aniversário da Lilian. Dia de gratidão pela vida dela. De repente alguém aqui está fazendo aniversário também. Nós vamos orar no final. Eu vou finalizar já. Mas eu queria, Delma, trazer a nossa reflexão nisso. De o quanto nós abrirmos os olhos é motivo para agradecer. Do quanto se levantar, tomar uma xícara. Eu não tenho café, mas eu tenho chá. Eu não tenho chá, mas eu tenho água, irmãos. A murmuração, aleluia, ela impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida. 400 anos, 40 anos reclamando, irmãos. Imagina. Isso foi que impediu de eles entrarem. De repente, a nossa murmuração está impedindo de nós recebermos a nossa vitória. De repente você reclama do teu marido, reclama do teu filho, reclama da tua casa que está com goteira, reclama da tua cama que não é nova, reclama do casal que está velho. Irmão, agradeça. Porque às vezes o que para você é mínimo, para uma pessoa seria muito. Uma conhecida minha acabou de postar no WhatsApp, o trem tá parado porque uma pessoa tirou a sua própria vida, irmão. As pessoas estão em desespero. De repente você não tem motivo de agradecer por algo que está dando errado na sua vida. Mas o que está dando errado hoje vai servir de testemunho amanhã. O seu gigante de hoje é o seu testemunho de amanhã. Então agradeça. Agradeça pelo deserto. Agradeça pela luta. Agradeça pela perseguição. Agradeça até por aquilo que para você está dando errado. Porque Deus está usando essa situação para te aproximar para mais perto dele. Então que nós possamos, irmãos, ter a nossa reserva espiritual. Para que no dia mau o nosso espírito esteja vivificado. Para poder continuar se relacionando e se comunicando com o Espírito Santo. Amém? Você pode fechar os seus olhos e vamos orar agradecendo? Agradeça aí pelo que você não tem ainda. Senhor, eu ainda não tenho carro, mas eu já te agradeço. Senhor, eu não tenho uma casa própria, mas eu já te agradeço. Senhor, eu não tenho aquilo que eu preciso, mas eu já te agradeço. Senhor, eu também te agradeço pelo fôlego. Porque se nós estamos respirando, é porque o fôlego de Cristo, aquele que soprou em Gênesis, ele está repousando dentro de nós. Os nossos órgãos estão funcionando. A nossa mente, ela está apta, ela está entendendo aquilo que o nosso consciente está pensando. Então agradeça, Pai, nessa manhã. Nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer, Senhor. Agradecer porque nós estamos de pé. Agradecer porque a sua misericórdia,
ela bateu na nossa porta. A sua misericórdia, enquanto nós estávamos dormindo inconsciente, ela nos trouxe a consciência e ela falou: vá viver mais um dia. Obrigada porque nós levantamos. Obrigada porque o Senhor quebrou o arco, cortou a lança, queimou os carros no fogo. Obrigada porque o inimigo tentou, mas ele não conseguiu. Obrigada porque o Senhor abriu o mar. Obrigada porque o Senhor fechou a sepultura. Obrigada porque o Senhor deu vida àquilo que estava morto. Obrigada pelos milagres. Obrigada pelas promessas. Senhor, nessa manhã nós queremos agradecer por ter sido entregue naquela cruz voluntariamente. Nós iremos participar, Senhor, do momento da ceia, e nós queremos agradecer porque o Senhor foi levado como cordeiro mudo ao matadouro, ó Pai, e o teu sangue nos deu direito de sermos chamados filhos de Deus, a salvação e a vida eterna. Obrigada pela obra da cruz. Obrigada por ter nos escolhido. Obrigada por ter nos transportado do Senhor império das trevas para o reino da luz. Obrigada, Espírito Santo, porque nós estamos aqui nessa manhã, porque o Senhor nos acordou e o nosso coração quer tributar esse dia em agradecimento pela tua grande misericórdia, Pai. Obrigada porque o Senhor é a nossa esperança. Obrigada porque o Senhor é o nosso fôlego. Obrigada, Jesus, porque em Ti nós temos a esperança da salvação e da vida eterna. Essa é a nossa oração nessa manhã. Continua nos abençoando. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Amado, você pode dar um glória a Deus, coisa linda. Isso como veio semana passada, a gente orou aqui e Deus levantou. Amados, o clamor gera milagres, amém? Estamos vivendo dias de muitas pessoas doentes, muita enfermidade. Estou com uma cunhada minha, mandando caçula, no CTI do Fátima. Se você lembrar, ore por ela. Vamos orar por ela, Thelma. Ela não sabia que estava com Covid, tomou uma amoxicilina, teve um choque anafilático. E Deus assim, fez um milagre, ela está lá, né? Não precisou ser entubada, mas não está bem. Mas eu creio que Deus está cuidando. Amém. E essa noite eu fiquei sonhando direto. Eu falei: Jesus, tira esse pensamento da minha cabeça. Porque eu fiquei no Fátima uma vez e foi assim um dos dias mais difíceis da minha vida. Porque é um CTI difícil com 20 pessoas e as pessoas gritando, chorando, pessoas idosas tendo alucinações. E aquilo tudo foi muito difícil passar. Eu fiquei lá 5 dias naquele CTI, porque eu peguei um Covid sem saber que era Covid. Mas foi no início, antes de falar que era Covid, foi 2019. Mas eu fiquei pensando nela essa noite. Eu creio, amados, que o teu deserto, nós estamos falando muito sobre deserto, porque temos visto muitas pessoas e a gente tem passado por muitas situações. Mas eu quero dizer para você que Deus está contigo, amém? Que o deserto não é para sempre, amém? O povo de Deus, foi o que Priscila falou, eles fariam aquela trajetória, até a terra prometida em 15 dias. Sabe quantos anos eles levaram? 40 anos, porque eles murmuraram. Lá em 1 Coríntios 10, quando eu li esse texto, eu falei: Jesus, tem que mudar muita coisa na nossa vida. Fala lá dos murmuradores, fala dos que reclamam. E eles reclamavam de tudo, Sandra. Reclamavam de tudo. Se a água não estava boa, eles reclamavam. Teve uma hora que eles falaram para Deus assim, para Moisés: preferíamos morrer lá no Egito, que lá pelo menos a gente tinha comida. Porque nós temos uma cultura no mundo de que tudo acaba em comida. Se não tiver comida, a gente não está bem. Quando a gente tem tantas coisas que a gente pode comer substituindo, né? Se não tem carne. Eu tenho uma amiga minha, Madalena, e ela missionária, e ela veio de Angola, e ela ficou na minha casa na época que eu fiz o seminário, e ela vinha todo final de semana ficar comigo. A gente ficava no seminário e voltava no final de semana. E ela no final de semana não tinha para onde ir, ficava comigo, ia para minha casa. E ela falava assim: Denise, mas que coisa, né? Assim, fala português, né? O português. Como pode tanta comida? E ela falava assim: lá ou é feijão ou é arroz, ou é carne ou... Não, carne então nem tem.
ela não entendia por que a gente colocava arroz, feijão, carne, salada, maionese, galinha, né? Tanta coisa. E às vezes a gente reclama, amados. Começa a dar glória a Deus pelo que Deus está te dando. Porque quando você dá glória, quando você dá glória pelo que você tem, Deus abre as portas. Glória a Deus. Você recebe? Amém? Café tá caro, né? Café tá caro, mas você vai dar glória a Deus. Tem mate, você tem chá, você tem o que tiver. Agora estão até diminuindo o valor, tem outras marcas que a gente não está mudando, né? Mas glória a Deus, a gente às vezes, né? Tem tantas coisas que a gente reclama. Deus quer que você tenha um coração grato a Ele. Aleluia. Se derrame para Ele. Aleluia. Amados, eu quero dizer para você que hoje Deus quer que você faça uma rendição a Ele. A palavra de ordem hoje que Deus falou comigo desde ontem é uma palavra de rendição. Queria que você abrisse lá em Tiago, capítulo 4, 7. Tiago 4, 7. Ele é lindo. O Senhor sempre tem algo a nos ensinar. Por isso é que você precisa, em nome de Jesus, amado e amada do Senhor, você precisa fazer algo para você se alimentar mais de Deus. E uma das coisas que você se alimenta é a palavra de Deus. Para um pouco do Zap, para um pouco do Instagram, para um pouco do Facebook. Leia a palavra. Aí, eu não sei o que eu vou ler. Lê João, o Evangelho de João fala todas as coisas que a gente precisa fazer para parecer com Jesus. Porque você só vai morar com Jesus. Ouve isso. Você só vai morar com Jesus se você amar Jesus e conhecer o Jesus. Amém? A gente não vai morar com alguém que a gente não conhece. Por isso que existe o tempo de namoro, né? Quando a gente namora a pessoa, namora um tempo para conhecer. Você está na terra para conhecer Jesus, para amar Jesus e morar com Ele. Amém? Tem gente que quer ir para o céu, mas não quer conhecer. Está com Jesus, eu vou morar com alguém que não conhece. Não dá certo. Então o Evangelho de João é o Evangelho que vai fazer você conhecer Jesus. E de noite você lê salmos, lê um salmo para dormir, profetiza na tua vida. Porque Davi passou muitas coisas que você tem passado, eu tenho passado. E ele é um homem de coração aberto, ele abriu o coração dele como a gente às vezes não sabe abrir. Mas você precisa se alimentar da palavra. E Tiago é um livro, eu até escrevi isso, já escrevi um texto sobre isso, que fala que Tiago, ele é um escritor que ele fala um estilo de vida. Se você começar a ler o livro de Tiago, ele tem somente 5 capítulos. Você lê um por dia, 5 dias você lê o livro de Tiago. Você vai ver, como eu vi, que a gente tem que dar uma virada de chave na nossa vida, amado. Tem coisas que a gente tem que mudar, sabe? Porque a gente passa anos e anos vivendo a mesma coisa, a mesma dor, a mesma situação, e aí termina o ano, repete aquilo, sabe por quê? Não é porque Deus não quer dar, não. É porque a gente não virou a chave no que Deus vai fazer. E Deus só vai dar de acordo com a nossa mente. Por isso que ele fala, transformai a vossa mente, Paulo fala. Quando a nossa mente é transformada, a gente vai começando a ver coisas que a gente não vê. E a gente começa a viver coisas que Deus até já te deu. Como a Marta falou, Priscila, a Deus já te deu uma casa e você está reclamando. A minha casa, quando o negócio dá, vamos mudar tudo de lugar. Eu mudo de lugar as coisas, né? Muda a cortina, aquela do quarto, bota na sala, vamos fazer uma mudança. Bota o tapete que é ali, eu boto embaixo. Fez uma mudança. Às vezes aí Deus está te dando tantas coisas para você mudar e a gente fica só olhando naquele foco. Hoje é dia de mudança, amém? Amém. A gente não vem como a Maiara orou. A gente precisa sair dessa consagração diferente de como a gente entrou. Amém? E a palavra de ordem é renúncia. Porque você quando renuncia e você faz aquilo que Deus está mandando, quantas coisas, né, Neiva? Deus já mandou fazer, a gente não faz. Aí a gente quer lá o tempo todo, lá, será que Deus quer isso? Será que Deus não quer aquilo? Aí você não ora, não pergunta e vai vivendo sem obedecer o que a palavra de Deus diz. Amados, Tiago é um livro de estilo de vida. Se você quer mudar a sua vida com Deus, se você quer mais de Deus, comece a ler o livro de Tiago. Comece hoje. Tiago 1 hoje, amanhã o Tiago 2, depois da manhã 3, vai lendo e você vai ver coisas. Quando eu leio em várias versões, eu falo, meu Deus, eu tenho que mudar, eu preciso
buscar, me achegar mais a Deus. Ele fala muito de a gente viver as coisas de Deus. Tiago 4, verso 7. Eu vou ler do 7 até o 10. Sobre essa palavra de renúncia. Portanto, submetam-se a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Eu vou trocar essa palavra aí, portanto. Renuncie às coisas e faça aquilo que Deus quer. Submeter a Deus é renunciar à nossa vontade. Quantas vezes a gente tem vontade de fazer muitas coisas, né, amado? A gente tem vontade de responder, a gente tem vontade de ir lá comprar o que a gente não deveria de comprar, a gente tem vontade de dar uma resposta atravessada, a gente tem vontade a gente tem vontade às vezes que o outro se ferre. A palavra é essa, a gente fala assim, o outro se ferre, já fez demais comigo. A gente não fala, mas a nossa mente deseja o mal do outro. Mas é que fala, submetam-se a Deus. Aí vem a palavra forte, que a gente não gosta de falar muito. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Olha que coisa forte. Muitas das vezes, a gente está fazendo a vontade do inimigo. A verdade é essa. E a gente quer que depois Deus, ele dá aquela resolvida daquilo que a gente já resolveu fazer coisas que o inimigo quer. Então, a gente precisa resistir. Lá em 1 Coríntios fala que a gente luta contra a carne. A nossa carne, que é isso aqui, ó, que vai apodrecer, ela é forte. A gente tem vontade de fazer muitas coisas na carne. E nessa manhã Deus está falando para mim e para você, nós precisamos resistir às coisas da carne. Nós precisamos obedecer, precisamos renunciar. É uma palavra difícil porque a gente quer chegar aqui e ouvir, não, algo assim, né? Ai, Deus é bom também, maravilhoso. Mas, amados, muitas das coisas que a gente está vivendo nesse mundo e que a gente está vendo que tantas coisas estão acontecendo aí, é porque nós não estamos resistindo às coisas que o inimigo coloca na nossa frente. E ele não vai colocar coisa ruim, porque a Bíblia fala que ele é o príncipe das trevas, ele que está nesse domínio das coisas terrenas, ele domina, ele tem um domínio sobre a mente das pessoas, porque, na verdade, a grande maioria das pessoas estão andando em trevas. Nós estamos buscando a luz. Você que está conectado, está buscando a luz. Está conectado em algum lugar. Deve estar num engarrafamento. Não sei se tem engarrafamento de trem, não, né? Trem paralisado. Está lá no trem parado. E você às vezes está ouvindo esse. Eu tenho que fazer para ouvir essa mulher falar. E você está ouvindo a palavra. Resista à tua carne. Resista àquilo que você deseja. Eu tenho falado sempre para o meu esposo, falo sempre. Ore primeiro, vamos orar. Ele, você sempre quer antes, porque não vai adiantar eu falar, não vai adiantar você falar, não vai adiantar a gente reclamar, não vai adiantar a gente gritar, se a gente não primeiro orar. Amados, a oração ela traz paz à tua alma, amém? A oração, ela dá uma virada dentro do nosso coração, porque a gente vai lá e entrega, Senhor, tá difícil. E muitas das vezes, porque a Priscila falou, você não tem palavras, você não tem como fazer. Quando eu fiquei lá internada, lá no CTI, e não tinha relógio, não tinha nada, não tinha celular, não tinha nada para me ver, não tinha nada. Só tinha uma janelinha assim, que eu via refletindo um jardim atrás, eram umas flores amarelas, que deveria de ter um bosque atrás, lá. E eu via aquelas flores, eu ficava assim, olhando aquilo ali, e eu não tinha Bíblia para ler, não tinha nada para fazer, eu não podia cantar nem falar, que eu estava toda entubada, e eu estava com aquela sonda, mais um respirador, e eu comecei a me lembrar das coisas que Deus já havia feito, e eu comecei a me lembrar dos hinos. O Senhor me deu até os hinos da Igreja Batista, não cantou aqueles que não se canta mais. Aqueles hinos que eles cantavam na igreja, né, Cris? Eles cantaram até uns domingos lá na igreja. Eu assisti online. E eu fiquei impressionada. Eu falei, Jesus, o Senhor começou a me lembrar. O Senhor começou a me lembrar de texto, Grazi, que não estão decorados na minha cabeça. Mas de tanto que você lê os salmos, aí eu comecei a me lembrar. Comecei a me lembrar porque eu leio todo dia o livro de João. Eu amo João. Eu falo, Jesus, vou chegar lá, eu quero te ver. Mas eu quero falar com o João. Porque ele tem uma sensibilidade. Ele era amigo de Jesus. Tanto que Jesus deu uma mãe para ele. Falou, cuida da minha mãe. Você não dá tua mãe para ninguém. Só para o teu amigo, né?
E ele que sabia que ia cuidar, falou, aqui está teu filho, aqui está sua mãe. E Jesus amava João, ele tinha sensibilidade de entender a dor de Jesus. Ele era amigo, parceiro. Né? Quem tem um amigo aí pode dar glória a Deus. Porque tem amigo. Glória a Deus, agora tem um amigo, né? Nós somos amigos aqui, a gente pode aqui na Casa Rosa, um ajudar o outro, abençoar o outro. Então João, ele era amigo de Deus. E lá no hospital, eu estou falando agora do depósito, eu sempre me lembro eu quase chorei, porque é verdade. Deus, eu não tinha como ler, não tinha como cantar, ela não tinha cantor, não tinha nada. Não tinha. Aqui a gente canta com o celular, né? A gente coloca lá, que o outro está cantando, eles estão lá cantando, mas não tinha ninguém, nem falar eu podia. Mas o meu coração comecei a me lembrar, para poder as horas passarem, e eu começar a passar dor, e começar a viver aquele momento, porque Deus falou, você vai precisar passar por isso para viver coisas novas. E eu nunca mais vou ser a mesma pessoa, não tem como ser, depois de tudo que passou. Então, às vezes, a gente, amados, Deus permitiu um deserto para você ver o amor dele na tua vida. E muitas vezes você não tem como orar porque você está doente, está cansado, você está sem força, está com dor no coração, né, Ale? Mas você vai ter um depósito, amém, irmão Paulo? Você vai ter um depósito, porque esse depósito vai abrir. É igual você colocar um dinheiro na poupança. Você coloca lá 10 reais todo mês, um exemplo, né? Os 100 reais que você coloca. Aí no dia que você precisa. Se você já tivesse uma experiência, uma mulher falou comigo lá, estava lá em Teresópolis, ela falou comigo. Ela falou de guardar dinheiro de moeda, né? Meu marido está guardando as moedas do meu neto. Aí ela falou assim, poxa, eu estava com 300 reais. Lá no meu cofre, eu tive que abrir o cofre e tirar. Eu falei, começa outra vez. Eu vou dando uma força para ela, começa outra vez. Aí, então eu vou pegar esse primeiro R$1 que deram de troco, vou começar. Eu falei, sabe por quê? A gente tem que ter um depósito. Aí eu comecei a falar do depósito de Deus também. Para a gente depositar na terra, mas a gente tem depósito no céu. A gente tem que depositar no céu, porque no dia que você você vai lá e abre o cofre. Amém? Aí você tem as palavras, as orações que você fez, que você não consegue mais fazer. Aquilo vai se abrir para você. E sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai te trazer paz. Amém? Então nós temos que resistir, amados. Aí fala aqui no verso 8, que esse versículo é a coisa mais linda. Aproxime-se de Deus. Numa versão antiga diz, chegai-vos a Deus e Ele se aproximará de você. Você pode dar glória a Deus. Agora não há quem busque ao Senhor que não o encontre. Pode estar no deserto, pode estar lá na Indonésia, pode estar onde for. Aquele que busca o Senhor, aproxima dele. Quando não dá para resolver, é Ele, é só Ele. Só que a gente quer buscar soluções. Eu vou ver aqui no Google o que eu posso resolver. Aí eu vou lá, depois que botaram até, eu não te contei, filha. Colocaram lá no meu celular, a menina colocou para mim um aplicativo da inteligência artificial. Nossa, eu coloquei lá o que eu queria, veio todos os tópicos, tudo pronto. Entender. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas essa inteligência artificial, ela não tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. E Ele está falando para você e para mim hoje, que eu tenho que renunciar, eu tenho que resistir à vontade que eu tenho de agradar ao diabo, porque muita gente agrada a ele, resistir a ele, ele vai fugir de você. Glória a Deus. A mulher veio pra mim e falou, você sabia que eu já tinha medo de você? Eu falei, de mim? Ele tem que ter medo mesmo, porque não sou eu, não tenho nada, mas o que eu tenho é forte. O que você tem é forte, amém? E ele tem que ter medo, ele tem que fugir da presença, porque você tem uma presença gloriosa de Deus, amém? Aí você fala, mas pastor, eu peco, eu sou pecador, eu também sou muito. Mas existe um arrependimento. Eu falei para vocês que os judeus todos os dias, 15 horas, de Israel, 15 horas. 15 horas toca lá um negócio lá, e eles, onde eles estiverem, eles se ajoelham e pedem perdão. Aí eu falei, tem que pegar isso, gente. Do jeito que eu sou pecador, tem que ser 15 horas, 16 horas, mas eu 15 horas. Aonde eu estou, meu telefone toca. E eu começo a pedir perdão, Senhor, me perdoa porque eu falei, porque eu pensei, perdoa porque, Senhor, me ajuda, Senhor, minha fraqueza, porque todo mundo temos fraquezas, amados. E a gente tem que pedir, se você não pecou, há uma fraqueza em você. E a gente tem que começar a pedir perdão, e o perdão ele traz cura, o perdão ele traz
alívio, ele traz presença de Deus, amém? Você pode falar assim, eu perdoa a multidão de pecados, não tem multidão de pecados, tem pecados. Então você tem que dizer para o Senhor, Senhor, eu falei isso, eu fiz aquilo, eu desejei isso, eu estou no negócio, Senhor, eu preciso de perdão. A gente precisa se arrepender, amém? E ele diz aqui, olha, lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. A gente está num tempo de muita mente dividida. Porque às vezes as pessoas estão acreditando em Deus, no outro momento elas estão na incredulidade. Então eu quero declarar, você podia colocar a mão na sua mente e dizer, Senhor, eu não quero ter a mente dividida. Que a minha mente seja cheia do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus. A sua mente não pode ser dividida. Por isso que o livro de Tiago é um livro que fala muito sobre mudança de atitude, estilo de vida que a gente tem que viver, mudança na nossa vida. Porque muitas das vezes, amada, está passando por algo que é a gente mesma que buscou. E a gente precisa pensar, Senhor, será que a minha mente está dividida? Uma hora eu quero Deus, obedecer a Deus. Numa outra hora eu quero fazer o que eu desejo. É uma luta. A Bíblia fala que é uma luta. Não é fácil, não. Nunca foi fácil. Mas eu quero dizer para você que você tem o Espírito Santo, amém? Amém. E ele está onde dentro de você? Dentro. Ele é o teu amigo. Você pode abrir o teu coração para o Espírito Santo. Olha, eu sou assim, eu sou esquisita, eu tenho esse problema. O Espírito Santo me ajuda. Ele vai te ajudar. Amém? Ele faz coisas. Porque a Bíblia fala que ele é um consolador. Ele chora ao Pai com gemidos inexprimíveis por você. Amém? Amém. Eu falei para vocês que no último dia que eu fiquei lá no hospital, o Senhor me mandou escrever um livro. Aí eu escrevi lá no livro que o nome levou para mim, lá atrás, já estava melhor, já tinha tirado os acessos, e ele não, uma palavra para ele, falou assim, agora você vai escrever, porque o Senhor fala comigo, eu escrevo. Uma palavra, ele falou assim para mim, você passou aquilo lá, mas naquele dia que eu achei que eu ia, porque o negócio ficou tão difícil, que eu vim da cirurgia e a sonda dobrou e eu mais com aquele negócio de oxigênio, e aquilo, eu não conseguia respirar, eu não conseguia ninguém resolver o que era uma madrugada, eu saí da cirurgia 10 da noite. Aquela noite tenebrosa, parece que tudo acontece à noite, né? Ele falou comigo, ele falou naquele dia que eu só falava assim por dentro de mim, Pai, compaixão, tenha compaixão, levanta uma pessoa, levanta alguém, ou o Senhor resolve esse negócio. Aí de manhã veio uma enfermeira lá. Eu falei isso para vocês ver o poder de Deus. Chegou uma enfermeira, uma senhora, lá no hospital, lá para mim, e falou assim, 7 da manhã ele trocou o plantão, porque houve umas ocorrências no CTI, porque o CTI lá era todo separado, cada um no seu CTI. E ela estava lá envolvida nas ocorrências. Uma menina tinha tentado se matar, e chegou lá de madrugada, muita coisa. Aí quando chegou de uma senhora, uma enfermeira-chefe, chegou para mim, você é Denise? Aí eu falei, sim. Ela, olha só, desde ontem que muita gente liga para cá. E as pessoas estão ligando querendo saber de você. Eu fiquei pensando, quem vai ligar de madrugada? Quem vai ligar? As pessoas sabem que eu estou com você, não vão resolver nada. Pensei, né? Aí ela falou assim, eu vim saber o que está acontecendo. E saber de você. Ela me ouviu. Aí eu tentei explicar para ela que eu estava sem poder respirar. Eu falei assim, alguma coisa devagar, tentando ouvir. Aí ela abre a boca, aí tirou o tubo. Ela falou, a tua sonda está dobrada. Como é que a senhora comentou isso? Aí eu falei, eu nem sei explicar. Aí ela falou assim, eu vou desdobrar isso aí. Não sou médico não, eu sou enfermeira há 30 anos aqui nesse hospital. 30 anos. Aí eu falei, meu Deus. Aí a mulher foi lá, pegou uma luva, abriu a minha boca e virou aquela sonda. Quando ela virou aquilo, gente, pensa numa pessoa que foi feliz a vida toda. Aquilo desvirou. Eu dei um glória a Deus. Aí ela falou assim, você é muito amada, muita gente ligou para ela, fui impressionada, mas eu fiquei pensando depois que não foi ninguém. Eu falei assim, só pode ter sido os anos de Deus que ligou. Ninguém vai ligar de madrugada para você ter. Não vai, amado. Deus falou para alguém de manhã ir lá, eu fiquei uma noite. Há um clamor que gera milagres. Você precisa resistir às coisas da carne. Você precisa renunciar. A renúncia traz glória. Nem você sair daqui pesado.
engessada. Ai, eu sou pecador. Não, o arrependimento, hoje a gente vai participar da ceia daqui a pouquinho. E você pode aqui na ceia dizer, Senhor, eu te amo mais do que as coisas do mundo. Eu te amo, eu creio no teu sacrifício. Eu creio no teu amor. Eu creio que o Senhor vai voltar para me buscar. Eu sou pequena, eu sou pecador, mas eu quero renunciar àquilo que está sendo apresentado a mim, que não é de ti. Amém? E ele diz aqui, olha, que haja lágrimas, lamentações e profundo pesar. Ou seja, quando a gente tem lágrimas é porque a gente se arrepende. Ele está dizendo para você que haja mudança, que haja lágrima, que haja pesar pelos pecados, pelas coisas que a gente faz de errado. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Porque muitas das vezes na alegria, amados, que a gente está tão bem, a gente se esquece de Deus. Aí Deus fala assim, no vale você vai me ver. Mas esse vale é para você ver a glória de Deus, amém? Amém? Eu sei que você está passando por muitas dores, mas Deus é maior do que a sua dor, amém? Amém? Ele tem poder de enxugar as suas lágrimas. Se humilha, diga para Ele, Senhor, eu não estou aguentando, eu só preciso de Ti. Eu não sei, muitas das vezes as coisas viram para me fazer, eu falo, Senhor, não sei fazer não. Senhor, me dá uma direção, um direcionamento. E a gente ora, a gente coloca diante do Senhor. Aí no final é o que fala: humilhe-se diante de Deus e Ele vos exaltará. Amém? Amados, a humilhação diante de Deus. As pessoas hoje, pela rede social, só querem ser exaltadas. Por isso é que você vê um monte de fake news aí, de gente que parece que está vivendo alegria, mas está nada. Está nada. Mas, quando a gente se humilha não é diante dos homens, diante de Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero me achegar mais a Ti. Eu quero declarar que hoje, essa oração que nós vamos fazer agora, ela vai colocar música, que essa canção é muito forte, que diz assim: se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Porque para servir a Jesus vai custar alguma coisa. Não adianta você dizer que é tudo só. Não, vai custar a nossa vontade. Porque para a gente ir para o céu tem que fazer a vontade de quem? De Deus. Não é a minha vontade, a tua vontade. Então hoje é um dia da gente se humilhar. Vamos ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor. Porque nós precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Humilhai-vos. E essa humilhação vem quando a gente resiste a Ele, quando a gente entrega a Ele, quando a gente faz aquilo que Ele quer que a gente faça. E você possa cantar e dizer para o Senhor: Senhor, eu me humilho diante da Tua presença. Eu quero mais de Ti e menos de mim. Eu quero a Tua vontade. Eu quero me render aos Teus desejos. Amado, Deus tem desejos para você, amém? Amém? Desejos. E o maior desejo dele é que você seja agarrado com Ele. Aleluia. Eu já falei para ele: Senhor, eu quero me agarrar a Ti. Senhor, eu não quero me agarrar a coisas de pessoas, não. Porque coisas vão passar. A tua casa vai passar, o teu carro vai passar, as pessoas vão passar, as situações vão passar, a Casa Rosa vai passar um dia. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Amém. E Ele não vai te deixar no teu vale, como Ele foi comigo. Ele está com você. Ele vai segurar a tua mão, como Isaías 41:13. O Senhor segura com a mão direita dele vitoriosa. Então, se você está no deserto, no vale, diga: Senhor, segura minha mão direita. Segura com a tua mão direita minha, Senhor. Me segura, me ajuda. Você vai ver a direção que Ele vai te dar. Você não vai se descabelar nem se desesperar. Você vai chorar. Chorei muito. Acho que não tem lágrimas, mas eu chorei lá. Mas eu senti muito e vivi a presença de Deus. Aleluia. Eu sabia que eu ia viver um novo tempo de glória com Ele. Ainda que esteja difícil. A recuperação é difícil. Né? O processo é difícil, porque a gente passa por processos. Mas Ele não deixa a gente de forma nenhuma se humilhe hoje diante da presença dele. Glória a Deus. Aleluia, glória, glória a Deus. Aleluia.
chegar e entender. Você agora vai dizer para ele: se eu me humilhar, Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloca as duas mãos no seu Nós coração. vamos orar, coloque a mão no teu coração, amado. Eu vou repetir, eu vou falar, você vai repetir uma oração. Você vai dizer assim, fecha os teus olhos. É uma entrega. Hoje é dia de você renunciar. Porque as fontes vão se abrir na tua vida. E eu não estou falando, amado, de coisas materiais, não, porque coisas materiais vão passar. Eu estou falando de coisas espirituais. E eu digo a você, em nome de Jesus, que a hora que você começar a buscar mais as tuas coisas espirituais, mais do que você quer coisas na terra, você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer com você. Porque Ele não te dá só coisas espirituais, Ele te dá além, Ele te surpreende. Mas a gente está agarrado a tanta coisa que a gente quer na terra e a gente não vê que as coisas são maiores. E eu quero que você diga assim: Pai, quero me desprender. De tudo que impede. Que eu te obedeça. Quero me render. E te entregar. Todos os meus problemas. Sei que vais fazer tua vontade. Sobre todos eles. Eu oro. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra, amado. Glória a Deus. O Senhor hoje vai fazer algo. Porque você entregou. Então você, quando olhar aquela dor, aquela situação, você fala: eu já entreguei, está na mão do Senhor. E eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Se o Senhor mandando você tirar algo, a pessoa falou comigo: você vai tirar tudo que você não gosta, vai dar para fulano. Falei: pai, mas eu tenho um negócio. Você não vai comprar nada. Você vai entregar para essa pessoa. Amados, naquele mês. Eu não estou falando isso porque Deus é lindo. Deus faz ali, mas a gente fica preso. Não, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo. Não vou você dar tudo que você tem, não é isso. Deus falou comigo naquela situação. Mas eu estou falando que a gente tem que desprender de muitas coisas. Essa semana passada eu fui abrir meu guarda-roupa e falei: Senhor, que isso? Quando eu vou cair tudo em cima de mim. Tem muita coisa para ser tirada. E eu comecei a tirar coisas que eu nem lembrava. Eu comecei a tirar muita coisa lá de casa, muita coisa. Eu comecei a fazer minha casa assim. Sabe por quê? Porque a gente não tem tempo, a gente vai se prender, vai fazendo tanta coisa. Você fala: desprenda disso. Desprenda disso.
Eu vou começar a trazer livros para cá, tem muitos livros, para a gente fazer aqui entregar livros para vocês lerem, entendeu? Eu preciso ter um tempo para isso, vou fazer isso, eu já falo no meu coração. E às vezes a gente fica presa a coisas, amados, que a gente não vai levar para o céu. Eu tenho ido a muitos sepultamentos, muito, toda semana. E eu fico vendo pessoas novas que deixaram tudo para trás e se prenderam a tantas coisas que não valiam a pena. Não espere acontecer. Desprenda, renuncia a tua vontade e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai viver assim algo sobrenatural. Vai ter dificuldades? Vai, porque o mundo tem muitas aflições, Jesus falou, mas eu venci. E vocês vão também. Amém? Nós vamos passar agora a ceia do Senhor, amados. A ceia do Senhor, a celebração da ceia do Senhor é um memorial. O que é memorial? Uma memória. Nós vamos celebrar a memória de Jesus Cristo. Amém? Amém. Ele precisa ser o primeiro na tua vida. Ele precisa ser o seu maior amor. Ele precisa ser a tua vida. Você vai morar com ele. Você só vai morar com alguém que você ama. Então você vai morar no céu com ele. Não adianta vocês querem esquecer. Isso vai passar. Vai demorar. Nós não sabemos o dia e a hora. Antigamente as pessoas pareciam com 90, 80. Hoje é muita gente nova. Muita gente nova. Então a gente tem que se preparar, porque ele também pode voltar. Então esse memorial, a gente faz o memorial, a ceia do Senhor é celebrada para todas as pessoas que a Bíblia fala, quem crê em Jesus Cristo, que morreu na cruz, crê que ele ressuscitou e crê que vai morar com ele, que ele vai voltar para te buscar. Quem crê, levanta a mão e diga, eu creio. Eu creio. Amém? Então se você crê, você pode participar da ceia. Amém? Você pode participar da ceia, porque a Bíblia fala que quem crê é salvo. Quem confessa que Jesus Cristo é o Senhor é salvo. Mas a gente precisa se arrepender, porque a gente não pode chegar diante de um rei, diante de uma majestade de roupa suja, rasgada. Não é assim que as coisas acontecem. No dia que você for lá falar com o prefeito ou com alguém, você vai ter que botar uma roupa, né? Você vai diante do prefeito, de alguém, do governador. Você não vai de chinela, baiana, você não vai de qualquer modo, você vai botar um sapatinho, vai se arrumar. E essa purificação nossa diante de Jesus não é a roupa que você usa, é o teu coração. Amém? Então agora no momento nós vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Você vai pedir ao Senhor, você sabe o que precisa mudar. Eu não preciso falar. Eu não preciso falar porque eu também nem sei os seus pecados, só quem sabe é Deus. Pecados ocultos, pecados no coração, pecados de falta de perdão, pecados de ódio, de inveja, de ciúme. São pecados que a gente tem de egoísmo, pecados que a gente tem no nosso coração, que às vezes o nosso amigo, ninguém sabe. Às vezes nem o nosso marido, nem a esposa sabe. Mas a gente sabe. Então é o momento da gente pedir perdão ao Senhor. Pedir ao Senhor que não vem cá, Cristiane, cantora. Tem nada Cristiane, nutricionista, cantora. Vem cá, Cristo, você vai orar essa oração, fazer essa oração de arrependimento. Amém. E conforme a Cristo for orar, você coloque a mão no teu coração e peça perdão a Deus para que você possa ser purificado, para você estar diante da mesa do Senhor, dessa celebração da ceia, porque o pão representa o corpo dele que foi dilacerado. Mas aquele do Paixão de Cristo eu não quero nem mais ver, porque eu chorei de um balde. Tão triste de ver o que ali não é nem tudo que ele sofreu. E ele sofreu muito. O corpo dele foi dilacerado e o sangue dele foi jogado ao chão. Por amor a mim, por amor a você. Valorize esse amor. Não valorize coisas, valorize o amor que ele deu. Amém. Esse é o maior amor. E peça perdão. Peça perdão pelos seus pecados nesse momento. Aleluia. Deus, nos encontramos diante da tua presença. Amém, Senhor Deus, como é bom, Pai. Como é bom estar aqui. Como é bom sentir a tua presença. Paizinho, neste momento, eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, somos pessoas tão falhas. Senhor, temos tantas dificuldades, debilidades. Diante de Ti nós não somos nada. Embora sabemos que foi Tu quem nos criou. Mas às vezes, Senhor, os nossos pecados nos afastam, nos impedem muitas coisas, Pai. Mas nós temos um Deus, um Cristo que nos perdoa. E obrigada, Pai querido,
Porque quando somos perdoados, Senhor, sentimos a tua paz. Amém. Obrigada, Senhor. Senhor, neste momento eu quero te pedir, Pai, perdoa-nos, Senhor, por qualquer coisa, Senhor. Seja egoísmo, seja, às vezes um desejo, às vezes, Senhor, um desejo, Senhor, além do que impeça, Senhor, que seja mais, Senhor, do que o amor que sentimos por Ti. Verdade, meu Deus, tenha de misericórdia de nós. Tu sondas, Senhor, os nossos corações. Nós queremos participar, Senhor, dessa ceia, Senhor, em paz entre nós e Ti, em paz com os nossos irmãos, Pai. Obrigada por essa comunhão tão linda. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, que é forte neste lugar. Senhor, obrigada por tudo, Pai. E perdoa os nossos pecados. Perdoa, meu Deus. Tudo que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pedir a Thaís. Vem cá, Thaís, para nos ajudar. Eu vou pedir, Pri, você ajuda também? Uma vai entregar o cálice, a outra vai entregar o pão. Que você possa participar, mas mesmo que você diga para mim assim, pastor, eu não faço parte de nenhuma igreja, você faz parte da comunhão da Casa Rosa, amém? O corpo de Cristo, somos aqui um grupo de oração, um grupo de cura. Então você pode participar para a glória de Deus, se você crê, como eu já falei, que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, que você crê que Ele morreu por você, que você crê que Ele vai voltar, você pode participar desse momento de comunhão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 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 Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido no
vida. Um grande amor por Jesus. Amém. Amados, a ceia para mim, eu não sei, é algo tão lindo, eu choro. Porque quando eu era pequena, eu me lembro, eu pequena, assim, com 7 anos, eu tinha muitas bonecas. Eu era uma pessoa assim, muitas bonecas, muitas. Eu tinha um quarto cheio de bonecas. E eu me lembro que eu fui para a igreja com 1 aninho de idade, né? Eu aprendi a ceia. E eu fazia minhas bonecas tomarem a ceia. Guardava uns copinhos assim lá. E eu chorava. E minha mãe falava assim, vai ser pastora, não é possível. Eu vou fazer ceia. E os anos passaram, né? E Deus nos deu esse privilégio de poder ministrar a ceia. Amados, é algo lindo, porque é a maior expressão que você pode ter de amor por Jesus. Ele falou fazer isso em memória de mim. E diz lá em 1 Coríntios 11, diz assim, pois eu transmiti aquilo que recebi do Senhor. Paulo falando, né? Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. E agradeceu a Deus e partiu e disse, este é meu corpo que é entregue por vocês. Entregue para vocês. Fazer isso em memória de mim, amados. Em memória ao corpo de Cristo. Isso aqui representa, não é o corpo, representa o corpo de Cristo. Em memória a esse corpo de Cristo, que foi dilacerado, que foi entregue por você, por um amor tão grande. E uma das coisas mais lindas que ele disse também, lá em João 14, eu vou preparar um lugar para vocês. Vocês não vão ficar, amados, nós não vamos ficar à mercê de depender de minha casa, minha vida, dependendo de qualquer coisa. Nós dependemos de um Jesus que vai nos levar para uma casa. Mesmo que você na terra não tenha casa, esteja pagando uma casa, não se preocupe com isso. Mas no céu você já tem uma casa. Amém. Casa é abrigo, casa é lugar de ficar de aconchego. E ele vai estar lá te visitando, ele vai estar contigo, ele vai morar com você. Nós vamos morar com ele, não vai ter dor, não vai ter hospital, não vai ter dívida, não vai ter nada. Mas valorize esse corpo. Amém. Que foi entregue para você. Em memória ao corpo de Cristo, que foi dilacerado na cruz do Calvário, por nós todos. Você pode dar um glória a Deus. Está muito fraco, amado. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Amado, esse agora é o cálice, né? E diz assim, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou um cálice e disse, este cálice é a nova aliança. Amém. Confirmada com o meu sangue. Você está confirmada. Vocês têm uma aliança no sangue de Cristo. Amém? Amém. Confirmada no sangue. Faça isso em memória de mim sempre que beberem. Porque todas as vezes que você comerem desse pão e beberem desse cálice, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Mas você tem uma aliança com Deus, você tem uma aliança com o teu amigo, com a tua amiga aí do lado. Que você possa trocar o teu vinho dizendo para ela, eu tenho uma aliança com você até Jesus voltar. Eu tenho uma aliança com Jesus voltar. Eu tenho uma aliança com você até Jesus voltar. Eu tenho uma aliança com você até Jesus voltar. Amados, eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança com vocês até Jesus voltar. Amém. Amados, em memória ao sangue de Cristo que foi derramado. É tudo pelo sangue. Valorize esse sangue. Valorize o sangue de Cristo. É pelo sangue. Nada além desse sangue que você vai para o céu. Se você não valorizar esse sacrifício, você não vai para o céu. Valorize. Viva esse sangue. Em memória ao sangue de Cristo. Bebamos todos. Glória a Deus. Leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. Leva-me a vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde possa me achegar somente pelo sangue. Que nos traz restauração.
tua graça, fala do amor do Pai, que para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos aqui, sou livre, nada agora. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, amado. Que manhã de glória. Muita presença do sangue de Cristo. Você vai sair daqui hoje amando Jesus mais do que a sua dor. Amém? Você vai amar Jesus mais do que o seu problema. Você vai amar Jesus mais do que a sua casa, do que as coisas da tua vida. Você vai dizer, eu amo a Jesus porque esse sangue me lavou. E eu vou para o céu um dia. Amados, viva na perspectiva do céu. Amém? Já falou comigo ontem. Para de olhar a terra. O teu pé está na terra, mas teu coração está no céu. E a gente fica preocupado com tantas coisas, amados, que não vão levar a gente só a ficar doente. Preocupação só adoece. Comece a entregar. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, está difícil, mas eu te entrego. E aí você vai ver que quando a gente faz essa palavra que eu escrevi lá na frente à minha sala de oração, entrega, confia e espere. O mais difícil é esperar. Entregar é fácil. Confiar eu confio, mas na hora de esperar a gente quer resolver. A gente pega. Aí complica. Mas quando a gente entrega, a gente confia, a gente fala, Senhor, está difícil, mas eu espero em ti. Glória a Deus, amados, que manhã de glória. Nós vamos, que Deus abençoe a tua vida. Você que está conectado, dia 24 de julho, mês que vem. 9 anos da Casa Rosa, amém? Nós queremos encher esse lugar com a glória de Deus. Com mais glória de Deus. Então você está convidado, Deus te abençoe. Amados.